Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Metamédico aqui no Instagram. O nosso perfil é voltado para trazer para vocês os insights, as informações relacionadas ao sucesso na carreira médica, né? A definição de metamédico é aquele médico que, além de ter o conhecimento técnico, ele sabe criar negócios de sucesso, ele sabe aumentar o faturamento, ele sabe fazer o dinheiro trabalhar a seu favor e também sabe gerenciar o seu tempo, sendo uma pessoa produtiva. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui na nossa live com convidados muito especiais, né? Com convidados muito especiais aqui, trazendo essas informações que a faculdade não ensina pra gente, tá bom? Então hoje a gente tem um convidado, não é nem um convidado, é um amigo, né? E um exemplo, né? Uma fonte de inspiração aí para os colegas, que é o Dr. Denner Zandonadi, que além de neurocirurgião com uma ampla experiência na parte da neurocirurgia, ele é CMO, né? Chief Medical Officer da Sim Saúde, a empresa que está revolucionando o mercado de cirurgias particulares em todo o Brasil. Eu já vou colocar o Denner aqui na chamada comigo, tá bom? Dar as boas-vindas ao Diogo, que está aqui, grande amigo Diogo, a Michele, a Monique, ao Everton, ao Juan, cirurgia plástica, está aqui. Pessoal, boa noite a todos. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio. Deixa aqui um sinalzinho aqui de positivo, se está tudo aqui. Doutor Andréa Makishi está aqui. O Kai Zop também está aqui. Então, pessoal, é uma honra ter vocês aqui com a gente hoje, a Lígia também. E eu quero pedir para vocês que já estão aqui nos assistindo, aos que vão chegar, pegar esse aviãozinho aqui e passar para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para trazer essas pessoas para cá, porque esse conhecimento vocês não vão encontrar em livro nenhum. Isso aqui só conversando com as pessoas mesmo, para vocês terem aí, ganharem aí a experiência, né? É que nem na residência médica, a gente tem que colar no staff para poder aprender com ele aí, e aí a gente evoluir, tá bom, pessoal? Obrigado. Oi, Denner. Boa noite, meu caro. Boa noite, Frank. Tudo bem? Tudo Como é que bem? Você tá? está em São Luís ou está em Brasil afora? Atualmente, agora, hoje, estou em São Luís. Semana que vem a gente está em Legal. São Paulo aí. Passa a semana em São Paulo. Ótimo, muito legal. Estaremos em São Luís aí no dia 23 e no dia 25, viu? Já devo ficar por aí já para 2 eventos aí Ah, é? Eu acho que a na gente está no capital evento aí. junto, né? O de inovação, não é isso? Isso, a gente vai estar no evento da Concebe e aí no dia vinte e Exatamente. cinco eu vou estar no evento IDOR, a convite do Kylie, para Sim, falar sim. também sobre finanças, gestão. Ah, legal. Muito legal isso aí, a gente vai estar aí. Então vamos ter tempo aí para jantar, colocar o papo em Ah, com dia. certeza. E vamos falar de parceria aí. Eu acho que está na hora da FG Clínica e Assim Saúde realmente é, imbricarem aí, viu, cara? É, com A certeza. Ana Paula tá Já aí, o passou a Manuel, hora. né? Ei? Já passou a hora, né? É verdade, verdade, pessoal. Então a Ana Paula tá aqui, o AJP tá aqui, o Manuel a Neto também. Então vamos lá, pessoal, vamos convidar aí o pessoal aí para essa live. Olha só, eu tô com um livro aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Empreendedores. Eu recebi do meu amigo aqui, Márcio Souza, que é o CEO da Proximed e da Dr. On, com uma dedicatória muito especial, né? E eu fiz uma live com ele há mais ou menos 2 semanas, falando sobre o uso da inteligência artificial na prática médica. Porque existe um certo receio, né, de que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial, por algoritmos e tal. E ele deixou bem claro para a gente que isso não vai acontecer, mas que o médico convencional vai ser substituído por médicos que sabem utilizar a tecnologia a seu favor. E não é só isso, Denner. Você participa de muitos grupos, né? Certamente você participa de muitos grupos como eu de médicos. E os colegas, muitos colegas reclamando de como é que está o mercado hoje. Questão de SUS, operadoras de saúde, cooperativas, OS
e etc., né? Então, a gente vê aí remuneração em queda, aumento do número de horas trabalhadas, diminuição aí bem importante do valor da hora trabalhada, então o médico fica com aquela ilusão de que ele ganha muito, mas na verdade a hora trabalhada dele é bem baixa, né? Sim. Interferência na conduta, principalmente de quem faz cirurgia, né? Você é neurocirurgião, eu também sou, a gente sabe como é que é isso. Empacotamento de determinadas cirurgias em determinadas regiões do Brasil. E é interessante, Denner, porque os colegas só conseguem ver dois mundos assim, SUS ou plano de saúde. Eles Verdade. não conseguem ver que existe um mercado muito maior e muito melhor de ser trabalhado, digamos assim, que é o mercado das cirurgias, dos procedimentos, das consultas, mercado particular. Claro, existem vários obstáculos para isso. Eu acho que o principal obstáculo é mental, porque nós não fomos preparados para isso, então a gente acha que é impossível você dar essa virada de chave, né? Mas muitos colegas, inclusive aqui em Belém do Pará, eu te mandei aí do Dr. Dante, que a gente vai fazer uma live depois, Sim. estão conquistando, estão aí conquistando seu espaço, estão se tornando relevantes, estão agregando valor, trabalhando esse segmento, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar do seguinte: para empreender, assim, empreender na medicina não é mais assim, não empreender não é mais uma opção. Então, simples assim, tá? Aquela coisa de dizer, basta você ter um diploma, uma boa residência, uma boa pós-graduação, ser bom tecnicamente, isso aí já não te diferencia mais, tá? No mercado e já virou meio que uma commodity. Quanto mais cedo vocês aceitarem essa ideia, menos dolorosa vai ser a jornada de vocês. Tá? Então, o médico, ele é, por natureza, um empreendedor. No momento que você cria um CNPJ, você já está empreendendo, quer você queira, quer não. E quando você empreende, quando você monta seu consultório, sua clínica, o seu negócio, muitas vezes você pensa que aquilo é o quintal da sua casa, né? Você faz o que quer, aquilo fica com você, até o dia que você se aposenta ou para de trabalhar ou adoece e aquele seu negócio acaba. Mas cada vez mais os colegas estão aprendendo a empreender, a criar negócio de sucesso dentro da medicina e até fora dela. E uma das grandes dificuldades de quem empreende, Denner, é conseguir recurso, né? Conseguir Verdade. dinheiro para alavancar o crescimento do negócio. Fazer isso só com capital próprio até é possível, mas é muito difícil e existe o risco e tal de perda de capital. E às vezes o crescimento fica muito lento e às vezes não acompanha a demanda do mercado. Então, você saber onde jogar o seu anzol, onde buscar os melhores peixes, onde acessar os melhores capitais, com menor taxa de juro, e que venha principalmente com uma inteligência associada a ele, é essencial para que você que está começando no mundo do empreendedorismo médico tenha sucesso. Então é por isso que o Dr. Denner está aqui hoje, para falar para a gente assim, como que a gente consegue recursos para fazer o negócio crescer. Eu estou num processo aqui que vamos começar em breve, o nosso processo de expansão aqui da clínica, e na próxima live nós vamos falar sobre o modelo de franchising, que é o modelo que eu estou adotando aqui, mas hoje a gente vai falar da parte de captação. Eu queria que o Denner falasse um pouco dele aí, para quem não conhece o Dr. Denner Zandonade, e falasse assim, um pouco da empresa, né, da Sim Saúde, e também como que a Sim Saúde está galgando aí patamares que eu tenho acompanhado aí, inclusive de aquisição de recursos aí. Denner, obrigado pela presença, a palavra é sua. Quem tiver pergunta pode colocar aqui, vai ser um grande prazer responder. E quem ainda não segue o perfil, peço que siga e compartilhe o perfil com vários outros colegas aí, porque o perfil aqui Metamédico está muito legal e vai ficar cada vez melhor aí para vocês terem sucesso. É isso aí. Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, Frank. Novamente aqui a gente junto, né? Uma parceria Não, antiga, né? exatamente. E aquela coisa, assim, ao mesmo tempo que a gente inspira, assim, a gente é muito inspirado, tá? Assim, o Frank foi uma pessoa que me colocou no caminho dos investimentos, que abriu minha visão para muita coisa que eu antigamente, assim, você só pensa em ser médico, só pensa em técnica, aquele aneurisma, colocar parafuso e coluna, e na hora quando a gente vai trabalhar, na verdade a gente vê que
que tem muita coisa aí para a gente desenvolver e assumir esse caminho é para a gente assumir o nosso protagonismo como médico, né? Que a gente está Exatamente. perdendo, é uma coisa que eu sempre falo, assim, o médico hoje ele virou uma força motriz do sistema. E é só uma força motriz que quem remunera são terceiros e eles que escolhem muitas vezes o quanto que eles vão te pagar, né? Então, quando a gente decide empreender, né, a gente já muda um pouco o lado, né? Você monta um modelo de negócio e você começa a gerar emprego, gerar imposto. Isso que é crescimento de um país, né? Então, um país de empreendedores ele é muito mais próspero do que um país de funcionários, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente como médico, a gente é uma pessoa, nós somos pessoas que são intelectualmente diferenciadas, porque passamos por um processo seletivo, passamos por muito estudo, e às vezes é que se a gente dedicar um pouco o nosso esforço, a nossa intelectualidade, um pouco para a gestão, para empreendedorismo, a gente consegue exercer a nossa profissão de uma forma mais plena e mais honesta, enfim. Então, eu sou médico, né? Fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz todo aquele caminho aí científico e técnico, né? Mas aqui, quando a gente começa a trabalhar, você vê que nem sempre a gente trabalha da maneira como a gente sonhou, né? Então, assim, Exatamente. é aquela coisa, parece do jeito que eu trabalhava lá no início de 2013, quando eu comecei as minhas atividades como médico, como neurocirurgião, na verdade, não como médico. Eu acho que eu fazia assim 10% do que eu gostava e 90% eu era plantão Do que noturno, fazia fazia, tinha que fazer, né? o que tinha que fazer, né? Então, isso vai gerando, abre muito os nossos olhos para começar a empreender. E a gente na medicina, no cenário, você como médico, a gente começa a enxergar que o sistema é cheio de lacunas, é cheio de Uhum. problemas, né? Então, quem é mais capacitado de enxergar os problemas e buscar uma solução, né? Quantas vezes a gente fala assim, pô, se tivesse uma coisinha aqui, se tivesse uma empresa que fizesse isso, que eu nunca vi, mas a ideia por a ideia não traz, não é nada, né? A ideia é algo que Bem, né? Deixa eu só pontuar aqui que eu fiz uma live com o Dr. Rodrigo aqui há 2 semanas, há uma semana, como empreender na cardiologia. E o sim, Dr. Rodrigo vivenciou isso aqui, quer dizer, ele vislumbrou um problema e ele foi buscar a solução. Não é o que exatamente. acontece com a maioria dos colegas. Eles veem um problema e ficam reclamando, Reclamando do problema. esperando É o, é, que o, alguém solucione o problema para eles, é o entendeu? famoso Então, pessoal, vitimismo, né? A pessoa se torna vítima, mas porque a sociedade tem que fazer isso, o é, MEC tem que fazer isso, o governo. Gente, ninguém vai fazer por nós. A gente está só. Eu falo que a gente cresce na solidão, naquelas madrugadas sem é, dormir, naquele momento que você está ali sozinho. É você e você. Agora, vale a pena. exatamente. Exatamente, e foi exatamente isso. Eu tenho uma clínica, consultava convênios e particulares e percebia que toda paciente particular que chegava na minha clínica eu não conseguia operar, né? E nossa Uhum. cirurgia é muito cara e era assim, Muito trabalhoso fazer o muito trabalhoso. orçamento, demora. Isso. E só você ter ideia que eu preferia mandar para o SUS, se eu mesmo operava no SUS, do que enfrentar a jornada do particular, né? Aí eu tinha um BI na clínica de dados, outros médicos consultavam na clínica também. Em um certo momento, através de conversas com a minha sócia, que é a Ana Paula Lemos, que a gente estava fazendo MBA de gestão empresarial e querendo empreender, e a gente começou a pensar em como a gente vai empreender na saúde. Puxei o BI da clínica e vi tanto de cirurgias particulares que eram solicitadas e praticamente quase nenhuma eram realizadas. E a gente começou a fazer validações, né? Então, a gente, depois de muitos testes, validações, muitos erros e acertos, né? E a gente foi moldando o modelo de negócio. E hoje a gente tem uma plataforma muito robusta, né? Uma plataforma que o médico consegue solicitar a cirurgia em poucos cliques, ele consegue ter um orçamento em poucos segundos, e não só o orçamento do hospital, o orçamento completo. Você consegue entregar para o paciente, ó, você vai resolver o seu problema com tantos reais. Isso já está incluso honorário, está incluso hospital, anestesista, qualquer exame que você tiver que fazer dentro do hospital, materiais, órteses e próteses, enfim. Então, a gente conseguiu fazer um modelo de otimização logística para gerar essa agilidade, porque você consegue entregar na consulta o orçamento, e, ao mesmo tempo, a gente tem um braço de fintech, que Uhum. é dar viabilidade financeira para que o paciente consiga realizar a cirurgia.
Então, hoje ele paga um valor, ele não precisa pagar vários players diferentes, ele paga só um via plataforma, com vários cartões de crédito, com Pix, a gente antecipa FGTS, consegue financiar só uma parte. Ele consegue, por exemplo, fazer um pagamento assim de 2.000 no cartão de crédito, divide em 12 vezes, depois ele faz mais de 3.000, pega um outro cartão de crédito e vai completando até ele conseguir completar todo o valor. Quando o valor é completado, a plataforma gera um split, né, divide automaticamente para todos os envolvidos, se exista médico, hospital, ou PME, e a gente ainda tem seguro para complicações para muitas especialidades. Então, a gente pensou o que a gente pode agregar numa plataforma para gerar agilidade, viabilidade de cirurgias particulares, para que o paciente consiga pagar. E tudo isso surgiu de observação do médico. Eu lá do consultório que não conseguia viabilizar a cirurgia particular. Agora, entrando um pouco, já entrando no tema da live, né? Antes de a gente tentar captar recurso, a gente não consegue fazer nada sozinho, porque nós somos médicos, né? Exatamente. A gente precisa ter sócios e complementares, né? Então, assim, eu como médico, eu não precisava de um outro médico como sócio. Eu precisava de uma pessoa de gestão, administradora, que é a Ana Paula, que é minha sócia. Precisava de um cara da tecnologia, que é o Ruben, que é também nosso sócio. Então, a gente tem que juntar forças complementares para que juntos a gente consiga montar um modelo e mostrar capacidade para os investidores. Então, o investidor, ele não vai investir no negócio, ele vai investir no empresário. No Ele vai investir em você. empresário. Eu quero agradecer aqui ao Renato Gama, que começou a seguir o perfil dele, e te dizer o seguinte: eu passei por várias etapas aqui de sociedades, e eu vou te dizer, todas as sociedades que eu tive com médicos não deram certo. Elas terminaram. Terminaram de forma harmoniosa, mas terminaram. A sociedade que está dando certo é a que eu não estou tendo com médicos. Com advogado, com profissional de TI. Exatamente. Entendeu? Por quê? É a complementariedade. E hoje, Daniel, eu tenho claríssimo na minha cabeça, claro mesmo como a água, né? A água cristalina. Você precisa buscar sócios, não é mais por afinidade, é por competência e por habilidade, não por amizade mais, né? Não é porque eu sou amigo, a gente gosta um do outro e tal, vamos ser bons sócios. E isso foi uma lição que eu aprendi a duras penas aí, e que hoje eu estou colhendo os frutos. Mas a maioria dos colegas não pensa assim. Pensa diferente. Outro dia eu conversando com um amigo que teve uma ideia e começou a empreender, aí quando eu fui conversar com ele, eu estou com 8 sócios, 8 médicos. Aí, assim, você já começa errado, né? Assim, já começou errado. Quem vai ser da tecnologia, quem que vai ser do marketing, quem que vai ser do financeiro. Então, é bem interessante, assim, que amigos é uma coisa e negócio é outra, né? Negócio a gente precisa separar as coisas e entender que a gente precisa colocar pessoas que vão complementar o negócio. Então, uma coisa interessante que eu gosto de falar é que às vezes a gente não tem, como é que eu vou chamar uma pessoa que eu mal conheço, mas é uma pessoa que me falaram que é muito bom. Assim, a gente tem várias maneiras de você ter uma sociedade de forma harmoniosa, de forma correta, com contratos. E tem uma coisa interessante que a gente fez na Sim Saúde que chama o contrato veste. Né? Você vai colocar uma pessoa como sócia, que é de outra área, mas ela não vai se tornar logo sócia. Ela vai, você vai ter um contrato, e se você entregar os resultados pela sua competência, você vai vestindo equity, né? Vestindo até você vestir toda vamos supor que você combinou 10% com a pessoa. Então, ele vai vestindo isso ano a ano, 2 a 2 anos. Então, isso depende do contrato. Isso é uma segurança, porque para você não colocar alguém no seu contrato social, que a pessoa às vezes pode parecer competente e não é. Então, é uma segurança de você trazer uma pessoa competente e ela só vai ser sócio se ela chegar nas metas. E se ela chegar na meta, é porque o negócio está muito bom. Porque ela chegou Exatamente. na meta. Então, isso primeiro é uma coisa namoro, né? Exatamente. Primeiro namoro, olha, deu certo, aí o casamento. E uma coisa muito importante, pessoal, olha, isso aqui é importantíssimo. Primeiro, ter sócio. Então, nós médicos, a gente quer tudo pra gente. A gente centraliza tudo. É tudo meu, é meu. Eu que mando. Tudo é meu.
Pessoal, ninguém cresce. Você pode até começar sozinho, mas você não vai crescer se você não trouxer pessoas competentes para alavancarem o crescimento. Então, tem que ter sócio, sim. Tem que ter sócio, senão não cresce. E a outra coisa, é melhor ter pouco de muito do que tudo de nada. Então, muitas vezes você fica nessa dizendo tudo é meu, mas é um negócio que vale 1 milhão. E se você trouxer 2, 3 sócios e dividir com ele, o seu negócio passa a valer 100 milhões, 200 milhões ou até mais. Então, é melhor você ter pouco de uma coisa muito grande do que ter tudo de uma coisa pequena, entendeu? Que fique a lição aí para vocês que a É, Saúde está dando. é interessante isso que você falou, Frank, que é realmente isso. Às vezes 1% é muito mais do que 100%, né? Depende do Exatamente. quanto que a gente está falando de valuation. Então isso é interessante, assim, que nesse processo de você buscar recursos, a gente vai trocando o recurso muitas vezes por equity, né? Exatamente. E é interessante falar que não é que a pessoa vai dar, alguém que vai dar um dinheiro para você e já vai se tornar sócio. Não. Ela se torna, ela tem a opção de ter a ação um determinado período. Uhum. Porque para o investidor isso é uma segurança. Porque imagine só, eu vou colocar dinheiro numa empresa que está começando, e se essa empresa ficar devendo, eu vou dever também, porque eu vou ser sócio. Não, a gente faz um contrato que ela é um contrato de mútuo, né? Ela empresta o dinheiro em troca da opção de ter as ações numa eventual venda, enfim. Então isso é interessante falar que quando a gente vai buscar investidores, a gente não, eles, a grande maioria das vezes eles não entram no contrato social, eles são investidores com direito de equity. E uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente estava falando de sócios, né, buscar sócios complementares, mas por que não investidores complementares? Né, que é o famoso smart money. Né, Exato. eu vou buscar, eu preciso de dinheiro. A gente tem várias fases de captação. Né? Em alguma dessas fases, quando a gente vai buscar dinheiro dos investidores anjos, eu vou atrás do investidor anjo que tem uma certa competência que eu preciso para o meu negócio. Pode ser aquela pessoa de network, pode ser aquela Uhum. pessoa de finanças, porque a partir do momento que ele coloca um recurso na sua empresa, ele vai ter conflito de interesse de fazer ajudar. Quando você pedir ajuda, ele vai ajudar, porque se a empresa der certo, ele está ganhando também. Então, existe um Exatamente. interesse de negócio dar certo. Então, talvez uma pessoa dessa, se você for pedir uma opinião, ele iria te cobrar uma consultoria, mas ele é seu sócio. Ele vai te dar opinião porque ele é seu sócio. Exato. Então, o smart money é uma coisa bem interessante nesse processo. E Denner, uma questão que você colocou aqui, que também para nós, né, médicos, a gente não consegue, tem muita dificuldade de vislumbrar. Porque assim, a gente pensa muito assim, quanto que eu vou ganhar de dinheiro, de fluxo de caixa, de salário, ou o que quer que seja, com essa determinada função. Pessoal, quem empreende, quem quer crescer, a pessoa ela não está pensando nisso exatamente. Ela está pensando no equity, que foi a palavra que o Denner colocou aqui. Veja, se você tem 10% de uma empresa que vale 1 milhão, em tese você tem 100 mil. Claro, você não tem esses 100 mil em dinheiro, esse dinheiro não está no seu bolso. Não é um dinheiro que você chegue e compre carne, compre comida com ele ou faça qualquer coisa. Agora, se você tem 10% desse mesmo negócio e esse negócio passa a valer 1 bilhão, então esses seus 10% passou a valer 100 milhões. Entendeu? Então, o empresário, pessoal, ele pensa dessa forma, ele não está preocupado com quanto está entrando no bolso dele. Claro, vai chegar o momento que, ou se a empresa for vendida, ou se ele ocupar um determinado cargo, ou se houver uma distribuição de lucro, alguma coisa assim no negócio, que vai entrar fluxo de caixa para ele, pessoa física. Mas aqui a gente está falando de equity. Por isso, Denner, que muitos colegas médicos têm dificuldade em empreender, em crescer. Porque eles querem logo tirar dinheiro da empresa. Eles querem Sim. logo pensar, quanto é que eu vou ganhar por mês? Aí passa 1 ano, 2. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu tenho, por exemplo, o Rodrigo falou aqui na live dele, que o negócio dele, que é uma rede de clínicas populares, já vai fazer 5 anos e eles ainda não tiraram um tostão da empresa. Tudo que eles ganham, que eles recebem, eles reinvestem no crescimento da rede. Então, isso é uma coisa que para o médico é muito difícil ele entender, porque ele vai no plantão, ele recebe o dinheiro do plantão.
Ele faz uma consulta, ele recebe o dinheiro. Quando ele empreende, ele não vê o dinheiro, ele não vê o dinheiro, ele não consegue diferenciar o que é dinheiro de valor. Ele, mesmo que o negócio dele esteja crescendo, aquilo frustra ele. Ele fica, pô, mas eu não tirei nada, estou trabalhando há 3 anos aqui, a empresa triplicou o valuation, quadruplicou, quintuplicou, mas eu não, o meu bolso não viu R$ 1, sabe? Então, queria que você falasse um pouquinho disso, dessa mudança de mentalidade que a gente tem que ter. Isso é bem importante, né? Porque o empreendedorismo, assim, muitas vezes você se doa o seu tempo, né? O tempo que você tem com sua família, o tempo de lazer, muitas vezes porque é, o empreendedor ele é o coração, o cérebro do negócio. Não, então, a gente vai contratar pessoas para trabalhar, mas na verdade no sábado, no domingo à noite e é a gente que tem que resolver tudo que Exato. aparece, né? Então, assim, se a gente for pensar em ser remunerado, muitas vezes você não sobra dinheiro para você remunerar pessoas que não são sócios. Assim, do ponto de vista de crescimento, quem vai crescer a sua empresa são as pessoas que você contratar, são as pessoas. E pessoas boas são caras, né? Exatamente. Então, assim, se você quer montar um time de marketing, você vai gastar muito dinheiro para pegar pessoas boas, né? Então, às vezes, se você tem um bom salário dentro da empresa, um prolabore alto, talvez não sobre para você contratar pessoas de alto De gabarito. Agora, gabarito. agora o que acontece? O sócio, ele tem um equity. E o equity é algo que assim, é algo que pode chegar a valores estrondosos. Assim, às vezes você pode estar lá, a tua empresa está crescendo, às vezes você não tem nem salário dentro da empresa, mas alguém pode chegar lá e querer comprar, querer fazer uma fusão com outra empresa e de uma hora para outra você recebeu alguns bilhões. Ou então, se você Uhum, fez uma fusão, você se tornou um executivo com salário lá em cima, que acontece muito exatamente. isso no mercado, né? Empresas grandes compram empresas pequenas e os CEOs das empresas pequenas se tornam executivos das grandes. Isso é muito comum, né? Então, E pode acontecer uma coisa muito legal que o médico nem sequer pensa. A empresa pode chegar ao ponto de abrir o capital na bolsa exatamente. de valores, trazer uma enxurrada de investidores e daí então, claro, você como um percentual dela, você vai receber valores altos aí, né? E fora outras benesses que você tem aí para receber aí com o crescimento do negócio, né? Então, ser dono do próprio negócio ou de uma rede de negócio também é uma forma de ter a sua independência financeira, não é só tendo os investimentos, né? Então É tem que ter essa interessante assim que mentalidade, pessoal, tem que ter isso. é interessante falar também, Frank, que quando a gente monta assim um negócio, a gente tem que ter nossas metas também, né? Assim, que adianta você ter um negócio, não ter remuneração e ficar trabalhando, o negócio ficar grande e nunca chegar nada em você? E Existe você fica a pessoa mais rica do cemitério. exatamente, né? Então, assim, a gente tem que ter assim, o que a gente chama de roadmap, né? A gente tem que ter uma trajetória. Olha, a nossa meta é chegar no valor eixo X, pegar uma captação para chegar no valor eixo Y e em tal ano vender. Ou Uhum. então fazer um M&A, ou então abrir capital, enfim. Então a gente tem que ter uma meta, assim, a gente tem que ter uma trajetória para você fechar o ciclo. E esse fechamento do ciclo é você, de fato, que é o que a gente chama de exit, né? A sua saída da empresa, né? Que a empresa ela pode continuar existindo, né? Com outros executivos, ela pode ser comprada, ela pode ter capital e você contratar pessoas executivas e você virar só do conselho, Sim, né? É o que acontece muito. Você trabalhou muito, chega um momento que a empresa fica grande, aí você contrata todos os executivos e tem uma reunião por mês, que você é o presidente do conselho, que é a pessoa que começou. Então isso é muito comum. Então a gente tem que ter uma meta assim do que a gente vai querer com essa empresa. Por isso que a empresa, para ela crescer e ser grande, ela tem que ter algumas características. Ela precisa ser escalável. Por exemplo, o Dr. Frank tem um consultório que ele já tem um modelo. E ele sabe que aquele modelo funciona. A gente chama isso de o produto market fit. Aquilo ali, ó, se funciona em Belém, vai funcionar em qualquer lugar. uhum. Aí ele já está buscando a replicar o modelo que ele já validou numa região. Então aí ele vai estudar outras regiões e vai multiplicar o que ele já está validado, que é basicamente o que a gente faz. A gente faz o modelo de negócio, valida, conserta o que não deu certo, depois que ele está funcionando, aí replica.
né? Uhum. Isso é o coração do negócio escalável, né? A gente ter poder de escala, poder de crescimento. E falando agora do tema, Frank, assim, que quando a gente vai começar, aquele D0 ali, cara, eu estou com a ideia, estou disposto a fazer, executar, e aí? Qual é o meu passo inicial? O primeiro passo, assim, para a gente captar recurso, a gente tem duas situações. Primeiro é o capital próprio. Eu posso definir, olha, eu vou pegar aqui R$ 200 mil e vou tirar e vou deixar à disposição da empresa, e esses R$ 200 mil vai ter que durar 12 meses. E a Uhum. gente faz toda a projeção do que a gente vai gastar nesses 12 meses até a gente conseguir um resultado consistente para captar recurso externo. Então, da mesma forma que você tem um capital, o capital próprio, a gente tem também o que a gente chama de FFF, né, que é Family, Friends and Food, né, que é aquelas amigos, famílias e aquelas pessoas que acreditam em você. Então, ó, eu vou juntar aqui 200 mil e me presta aqui mais 100 mil para a gente começar 300 mil no negócio. Uhum. Então, aí você vai perguntar para o seu pai, para sua mãe, enfim. E esse normalmente quem começa o negócio, eles começam dessa forma. A não ser que você já tenha uma trajetória, que a gente Uhum. chama de track record, né? A pessoa que já mostrou que sabe fazer, só ela abrir a boca que tem um monte de gente querendo botar dinheiro. Mas a quem não tem Exatamente. esse track record, aí você precisa ou de capital próprio ou de familiares, amigos que vão ajudar naquele seu sonho. E logo depois começa, quando você já tem uma tese, você já tem um negócio que já está moldado, algumas coisas validadas, aí vem a fase de você buscar investidores anjos, que seriam aquelas pessoas que você vai apresentar a sua tese, né? Você vai dizer a sua projeção, aonde que você pode chegar e mostrar para ela, ó, se você me dá R$ 100 mil aqui, por essa tese, a gente pode chegar a 1 milhão, a 10 milhões, a 100 milhões. Aí aquela questão de você fazer a pessoa acreditar em você, né? Aí vem aquela questão do smart money, né? Você buscar os investidores corretos nessa fase Exatamente. inicial para que esses investidores eles não vão poluir o teu cap table, né? Eles vão só comer equity, não vão cooperar com nada. Então essa fase inicial é muito isso, é nosso recurso, familiares e investidores anjos com o smart money ali para ajudar você a alavancar a sua ideia. Excelente. Olha, a doutora Ana Lúcia está aqui. A doutora Ana Lúcia, grande neurocirurgiã aí na cidade de São Paulo. Obrigado, doutora, por estar presente aqui com a gente, tá? E aí a gente está falando hoje de como conseguir recursos, né, para poder fazer o crescimento do seu negócio. Então, a gente está partindo do princípio de que, além de ser médico e bom tecnicamente, você está empreendendo, né? E ao empreender, você quer que seu negócio cresça e se perpetue, tá? E principalmente quando você sair do front, porque vai chegar algum momento que você vai ter que sair do front e o negócio vai ter que seguir. Aí tem várias formas de se captar. O Dr. Denner está falando aqui para a gente da questão dos tipos de investidores. Então, tem muitas pessoas físicas, que têm capital, inclusive muitos dos que investem em ações, em fundos e tal, eles disponibilizam ali 100, 200, 300 mil para investir em empresas que estão começando. São chamados investidores anjo, muitas vezes, né? Então, ele falou que quando você começa usualmente com capital próprio, acho que chama bootstrap, né? Bootstrap, esse Exatamente. nome que você dá. Bootstrapping. Se você começa com um dinheiro seu, mas depois você precisa. Aí vem e que o ideal é que essas pessoas, elas, além de injetarem o capital, além de, digamos assim, de emprestarem o dinheiro, né, elas também tragam expertise. Elas tenham habilidades que vão agregar para o crescimento do negócio. E para isso a gente tem que praticar o desapego, não tem jeito, né? É. Você tem que devolver para ela uma parte do negócio, se ela tiver interesse, em troca da expertise e do capital dela. Então, isso é muito importante, é esse entendimento, né? E quais são, aí, conforme a empresa vai crescendo, né, algumas pessoas vão saindo, Isso. alguns investidores saem e outros entram, né? Em troca de, digamos assim, não só do equity, mas às vezes de cargos, às vezes Isso. de determinados, de determinados benefícios. E esses investidores maiores, assim, quais que são? Chega um momento que, assim, no começo a gente quer ali R$ 100 mil de um, 100 mil de outro, 200 mil.
Mas chega um momento que isso daí, 100 mil é a conta do mês, é a despesa do Exato. mês. Então, assim, não dá mais para pedir dinheiro, pouco dinheiro. Você já vai precisar de 10 milhões, vai precisar de 3 milhões, 5 milhões, 100 milhões. Então, aí a gente tem que mudar de nível, né? A gente precisa. Aí entra os. Ó, a doutora Ana falando aqui. A doutora Ana foi nossa preceptora lá em São Paulo. Um abraço, doutora Ana. A doutora Ana é uma grande amiga, a gente estava no É, congresso agora lá em Belo Horizonte, aí exatamente, fiz encontrei uma com ela lá também. entrevistazinha com ela aí, obrigado. A doutora é empreendedora, a doutora é uma meta-neurocirurgiã, já falei É, isso para ela, ela precisa só se firmar mais, mas ela, eu tenho assistido as postagens dela, os vídeos, é isso aí, pessoal, é assim, é isso aí. se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer diferente. Se ficar fazendo o que todo mundo faz aí, você vai colher os mesmos frutos que as pessoas colhem, né? Sim, sim. Parabéns, doutora. Tamo junto aí, sem neura aí, sem neura. Bom, aí a outra fase que eu estou falando chama os Venture Capital, né? O que é Venture Capital? Venture Capital, normalmente, vamos supor que a gente aqui na Sim Saúde deu muito certo. A gente conseguiu vender e ganhou aí, sei lá, 100 milhões de reais. Você acha que eu, com o meu espírito empreendedor, o Frank, com o espírito empreendedor dele, se tivesse 100 milhões, vai parar e vai ir para Bahamas? Não. A gente vai querer fazer coisa, vai querer empreender ou vai querer ajudar outros empreendedores. Então, às vezes, Exatamente. vamos supor que o Francinaldo vende aí todos os seus negócios, fique aí multimilionário, ele provavelmente ele vai juntar outros milionários com ele, né? Cada um bota Uhum. 10 milhões, faz um fundo de 100 milhões, contrata uma equipe de pessoas que vão montar uma tese. Olha, agora nós somos eu tenho 100 milhões, Francinaldo tem 100 milhões, a doutora Ana Lúcia tem 100 milhões. A gente fez um fundo aqui de 300 milhões. E vamos buscar 100 startups para investir. E a nossa ideia é que esses 100 milhões vai se tornar, esses 300 milhões vai se tornar 1 bilhão em 5 anos. Aí a gente vai colocar 100 startups e vamos colocar lá alguns milhões em 100 startups. Agora, não é só colocar o dinheiro nas startups, a gente vai criar uma tese. Ó, a gente vai buscar startups de reprodução humana, vamos buscar startups de inteligência artificial. Então, a Venture Capital normalmente é uma empresa que tem vários investidores, contrata um time e que eles têm uma tese de investimento. Então, a gente tem que se encaixar na tese da Venture Capital. Então, por isso que é importante que a gente, como investidor, se a gente está buscando uma Venture Capital, que a gente se entenda e conheça quem é essa Venture Capital. Porque tem Uhum. Venture Capital que tem alguns fundos, por exemplo, que eles só investem em B2B, que é business to business, eles não investem em B2C. Então, se o seu negócio é algo diretamente para o consumidor, não adianta nem conversar, porque eles não vão entrar Ele na não tese. quer. Não quer, mesmo que ele goste. Mesmo que ele Então, goste, ele não vai poder, porque o próprio regulamento do fundo não do permite, fundo né? não permite, exatamente. Então, isso economiza muito tempo. Então, assim, ó, a gente vai entrar numa fase, a gente quer buscar Venture Capital, então a gente tem que estudar as que existem, buscar a tese de investimento, qual áreas que eles estão investindo, buscar a trajetória, conversar com outras startups que já foram investidas, né? Porque às vezes você pode ter pessoas que vão investir que não vão te ajudar, isso não é legal, É, porque normalmente a Venture Capital ela coloca dinheiro, mas ela te traz time também, te sim. traz pessoas para mentorar, para ajudar, para te ajudar a chegar numa outra fase, para que aquele dinheiro que ela colocou realmente se concretize do planejamento da Venture Capital. Então, isso é algo assim que é bem interessante, essas Venture Capital, porque a grande maioria dos empreendedores que conseguem um êxito no seu negócio, eles montam uma Venture Capital, depois eu entro numa Venture Capital, porque é aquela coisa, se o doutor Francinaldo deu certo, vendeu, ficou milionário, mas ele tem tanto conhecimento por essa trajetória, pô, por que eu não vou ajudar outros empreendedores? Então, ele entra no Venture Capital para poder ser um mentor dessas outras startups. Então, isso que é essa outra fase, que normalmente é quando a gente chega na série A, né, série B, né, que já é aqueles investidores mais gabaritados. Você tem que ter uma tese muito bem feita, né, Uhum. assim, do ponto de vista de números, de resultados, de projeções, né, porque você não está mais falando com um investidor anjo que gostou de você. Você está falando com alguém que vai calcular na calculadora, vai colocar no Excel e não é mais, aqui já é profissional o negócio. Então é exatamente isso. Acabou o amadorismo. Exatamente. E
Olha, tem uma pergunta aqui do grande amigo aí, Everton Coelho, anestesista em Santarém, né? Santarém não, desculpa, Altamira, aqui no interior do Pará. Por onde começar? Tem algum material específico que possam indicar? Você tem algum? Eu tenho alguns, posso passar, mas. Rapaz, tem um livro chamado Metamédico, que é um bom. Oh, obrigado. Assim, tem muito livro, né, que fala sobre essa parte de investimento. Assim, o Poder do Equity é um livro muito legal, né, que te dá essa noção assim do que é o equity, né, de como a gente deve interagir com isso. Mas assim, hoje, quando você entra na internet, cara, tem tanta Tem informação tanta assim coisa. tem muita coisa, assim, coisas mais resumidas, assim, mais práticas. Mas que eu acho que faz muita diferença é network, Network. relacionamento. É você conversar com outros investidores que estão em outras fases, entender o que eles passaram, para você economizar, às vezes criar algum atalho. Né? Porque às vezes você vai tá indo para um caminho que você conversa com alguém que já está mais na sua frente e ele já, olha, aconteceu isso comigo e eu perdi muito dinheiro, perdi muito tempo. Então E é não muito dei nada. importante network. É, 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 tem um livro muito legal, Dene, que eu gosto de colocar, que chama Startup Enxuta. sim, sim. É do Eric Ries. Esse livro é excelente, aconselho todo mundo. Acho que antes de ler o Cecil Harrison, o médico tinha que ler esse livro antes, sabe? Porque realmente é muito, muito importante o conhecimento que tem ali. E queria dizer aqui nessa questão da trajetória, realmente, pessoal, veja, pensa que você é um residente. Eu vou falar aqui o residente de neurocirurgia. Sim, você vai aprender a fazer uma craniotomia de qualquer jeito, você vai aprender. Você tem 5 anos, mas se você pegar um staff que já apanhou tanto, que ele já te mostra, olha, é assim, assim, assado, você economiza aí, ó, meses e meses de ficar batendo cabeça numa coisa que alguém já aprendeu e já está te passando ali a receita de bolo. Então eu digo o seguinte, se você quer realmente ter sucesso, procure pessoas que já chegaram onde você quer chegar, pessoas que estão indo para onde você quer chegar e pessoas que já chegaram lá e estão voltando de onde você quer. Porque essas pessoas elas vão te poupar tempo, dinheiro talvez, estresse, porque elas já passaram por isso. Então, na Exatamente. residência, a gente faz muito isso. A gente aprende com quem já é formado, já está à nossa frente. Com isso, a gente economiza tempo, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho, Denis, dessa questão do ambiente. Por quê? Nós médicos, a gente se relaciona com outros médicos. Então, a gente vive naquele mundo ali, todo mundo reclamando da vida, dizendo que trabalha muito e ganha pouco, querendo que alguém mude as coisas para eles. Sair dessa manada, que eu digo que é a manada pobre, e buscar pessoas que falem, putz, investimento, network, congresso internacional. Pô, eu estava agora no congresso de franquia, cara. Olha, o doutor Francinaldo, neurocirurgião, está num congresso de franquia, num congresso de inteligência artificial. Quer dizer, para a gente trocar esse ambiente onde a gente está confortável por um outro, que vai abrir milhares de portas para a gente, é difícil, né? Para quem não está acostumado. A gente tem que muitas vezes dizer não para muita coisa da área médica e dizer sim para coisas que a gente não faz nem ideia exatamente do que é. Como é que é essa mudança, Denner, aí? É interessante você falar isso, Frank, que quando eu virei a chave, né, assim, para querer empreender, eu decidi que eu ia fazer um MBA de gestão empresarial. Aí quando eu fui me inscrever na FGV, e o meu interesse não era diploma, não era, assim, muitas cadeiras também, meu interesse era entrar no ambiente de network. Até que quando eu cheguei lá, a moça viu que eu era médico e me inscreveu no MBA de gestão de saúde. Eu falei, não, não quero gestão de saúde. Eu quero gestão empresarial, eu quero me relacionar com pessoas da indústria, do varejo, e Exato. porque eu quero ver pessoas diferentes, eu quero sair da minha bolha, né? Então isso foi totalmente diferente, assim, foi o ponto assim que de fato foi um ponto de inflexão que fez com que assim surgisse, porque a pessoa que eu me associei, que é minha sócia, ela é de uma rede de varejo, né? Que hoje é a CEO da Assim. Ela veio de uma rede de varejo que não tem nada a ver com a saúde. E hoje ela fala diretamente com os diretores de hospitais, com enfim. Então, ali
você começa a conversar com as pessoas e você vê que existe muito conhecimento dentro da venda, do varejo, da indústria, em processos, que você, pô, por que eu não consigo fazer isso na minha clínica, no meu consultório? Às vezes, Exato. é exatamente essas analogias que você começa a ter, né, e começa a crescer de uma forma diferente, né, pensar fora da caixa. Então, eu acho que é muito interessante a gente sair do nosso ambiente de médico, ou então buscar médicos que estão saindo desses ambientes, que vão te trazer outros desafios, outras provocações, né? Eu acho que isso é muito salutar, é muito saudável e faz a gente sair da zona de conforto, né? Então, é, esse meu network que eu fiz no MBA, que foi que surgiu o negócio, e desde então eu comecei a me relacionar com outras pessoas fora da medicina, né? Hoje a gente tem como investidor, advisor, assim, pessoas, o ex-presidente da ANS está com a gente, Sim. pessoas Rogério ligadas a Scarabelli. Zé Scarabel, tem o pessoal executivos aí assim, pessoas bem importantes que são pessoas que não são nem médicos, mas que são É, pessoas que trabalharam em outra esfera de executivo de saúde, em política, enfim. Então a gente colocou várias pessoas diferentes e complementares, né, na primeira rodada, né, que foi uma rodada de Smart Money, para depois a gente partir para os fundos, né? Então, quando a gente chegou nos fundos, na nossa primeira rodada já foi um, um argumento de, olha, você deve investir na gente por causa disso, disso e disso, e olha quem está com a gente aqui de investimento. Aí a pessoa vê que são pessoas que vão trazer network, pessoas que vão trazer outro tipo de conhecimento. Então, isso é bem importante, a gente sair da nossa zona de conforto e conhecer pessoas complementares e diferentes da gente. quando eu fiz o MBA também em Finanças e Gestão de Investimentos, eu fiz na FGV também, a minha turma era o único médico, e tinha executivo do Bradesco, executivo da Azul, executivo da Vale, Sim. executivo da Sabesp, lá de São Paulo, É, e foi um networking fantástico. Acho que eu aprendi muito mais com eles assim do que com o MBA em si. A matéria em si, o conhecimento, fez uma diferença grande, mas tinha executivo lá da Band. Eu, por exemplo, uma das minhas professoras era irmã daquele jornalista que faleceu num acidente de helicóptero na época, Bochá, Ricardo Bochá, sim, sim. era, era a irmã dele que era professora, entendeu? Então nossa, a aula era fantástica, eu ficava É. viajando naquilo, como é que eu posso usar isso aqui para o que eu quero fazer. Na época eu não sabia o que eu queria fazer ainda, eu só investia. Eu só era um investidor, eu não era um empreendedor, eu não sabia ainda que negócio eu ia fazer, como é que eu ia crescer no empreendedorismo. Mas ali me abriram muitas portas aí É. E é para essa interessante, Frank, mentalidade. falar que às vezes não é só também a parte de estudo. Às vezes a parte de você sair do seu ciclo ali, conhecer pessoas diferentes, envolve hábitos de vida, envolve tudo. Sim, Por exemplo, hoje onde eu tenho um network que eu não imaginava ter é no kitesurf. Hoje eu sou olha atleta que de, legal. cara, eu sou atleta de kitesurf, mas os meus amigos, as pessoas que eu me relaciono no kitesurf, são pessoas de alto gabarito, empresários e entendeu? Eu estou indo agora para o Rally dos Sertões, numa competição. O Guilherme Beckmol compete, está lá com a Então, olha gente. aí. O Thales Gomes, Nardon, o Alfredo Soares, eles todos estão participando. São pessoas que estão lá no seu dia a dia. E eu estou falando de pessoas que são conhecidas do ambiente de empreendedorismo, mas tem várias e várias pessoas assim que você começa a se relacionar. Hoje, o meu grupo de kitesurf, que a gente faz uma viagem por ano, são só grandes empresários que me traz muito conhecimento, me traz muito network, me traz muito negócio, né? E outro setor que eu também gosto muito, por exemplo, de vinho. Eu adoro vinho. Então, eu tenho Sim. uma confraria de vinho que você vê que são pessoas também de outros setores, pessoas que. Eu acho que na confraria tem lá 10 pessoas, tem dois médicos, mas tem pessoas de áreas diferentes que a gente conversa tanto, aprende tanta coisa. Então, não é só a gente fazer um curso ali, outro. Não, é hábitos, né? A gente tentar mudar os seus ambientes e tentar fazer com que esses ambientes que você frequenta te dá não só uma saúde mental, mas te dá amizades, conexões, oportunidades. Exatamente, pessoal. Acho que eu costumo falar assim que a medicina ela é um cônjuge extremamente ciumento. Então ela não te deixa, se você não se policiar, você não consegue ver outras coisas, você só consegue ver aquilo. E assim, ainda vejo muito, Denner, os colegas hoje
realmente buscando aquela promessa, né, de mais qualificação profissional, mais curso, mais pós-graduação na área médica. Claro, isso, a qualificação técnica é essencial, né? Mas se você segue apenas esse caminho, você vai trabalhar para os outros, né? Você vai enriquecer os outros, tá? Então a gente tem que realmente, como a faculdade não ensina, né? A gente não aprende empreendedorismo na faculdade. Agora que a gente está começando aí nessa mudança, a gente tem que realmente conversar com pessoas que estão empreendendo, acompanhar essas pessoas, conversar com elas, trocar ideias com elas e, principalmente, pessoal, começar a agir. Porque se a gente Exatamente. não começar a agir, ninguém vai agir por nós. Ó, você acha que o governo está preocupado se o médico ganha mal ou se não tem dipirona no posto de saúde? Você acha que o plano de saúde está preocupado se o parafuso que você usa é de má qualidade? Não tá, gente. A gente não pode achar que as outras pessoas que nos devem algo, né? Ninguém deve nada para a gente, né? Assim como a gente também não deve nada para ninguém. Então a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Então, eu costumo dizer que se você sair da sua casa num dia e pensar na quantidade de problemas que você encontra até chegar no seu trabalho, você vai criar dezenas de startups todos os dias, porque é Exatamente. problema em tudo quanto é lugar, né? Em vez de ficar só reclamando, então vamos começar a agir. Muito Exatamente. legal. E fale um pouco para a gente, Denner, da Sim Saúde. Deixe os contatos aqui para quem quiser. Tá. Estamos na expectativa de Belém aqui, estamos aí Vamos chegar aí, no, vamos chegar. no aguardo, porque É, bom, assim, certamente aqui vai ser algo muito bom aí para a gente. Queria que você falasse um pouco aí para os nossos seguidores aqui. Quem quiser, claro, né? Tá se cadastrando, fazendo parte, começar a usar a plataforma, porque realmente é um grande diferencial para quem quer fazer cirurgia particular. assim, de fato, assim, saúde, ela veio assim num momento muito bom atualmente, né? A gente vê que a gente está numa crise da saúde, né? As Uhum. operadoras de saúde estão com problemas de caixa e elas são as fontes pagadoras dos hospitais que, consequentemente, viram uma cascata de problemas, né? Então, está acontecendo uma reestruturação, que são os captations, os pacotes, e essa reestruturação está colocando o médico de lado. O médico Exato. não está participando das Não, decisões. Ele está sendo como aquilo que eu falei lá no começo. Está sendo a força motriz. E se você quer, é assim. Se não quiser, tem outro que quer. É exatamente isso que exatamente. acontece. Então, assim, saúde, ela começou a enxergar um público e uma oportunidade, um oceano azul que não tem grandes players atuando. Então, só para você ter uma ideia, a saúde suplementar movimenta hoje 253 bi, né, de receita anual, tá? Que lá desses 253 bi estão Redditor, DASA, estão os grandes hospitais, Sírio-Libanês, Einstein, enfim. Então ali tá os grandes players do mercado de saúde. Mas a gente tem um outro movimento que a gente chama de out of pocket, que hoje ele está movimentando 267 bi, muito mais do que a saúde suplementar. Aí eu pergunto, quem é o grande player que está nesse mercado? A gente não consegue, fora assim, Fora a gente sim, não consegue, exatamente. a gente não consegue ver assim que não tem muitas pessoas que estão nesse mercado, porque é um mercado mais difícil, é um mercado A pulverizado. FG Clínica está nele, mas não chega ainda no nível da CIA, que a gente é bem nichado, mas Sim, estamos sim. lá. É, exatamente. Mas eu quero dizer assim, que esses grandes empresas de capitais abertos, que são multibilionárias, elas não estão nesse mercado. Então, hoje, assim, ela é uma empresa que está sendo viabilizando os hospitais, os médicos e os pacientes a conseguirem acessar a saúde de uma forma mais econômica, com melhor custo-benefício, sustentável, onde a gente tem alinhamentos de interesse e não conflitos de interesse como a gente tem do outro lado. Então, Uhum. assim, a gente tem todo o nosso modelo de negócio é algo que, de forma orgânica, a gente tem todo um alinhamento de interesse de todos os players, do hospital, dos fornecedores de OPME, do médico, para que o paciente consiga, de fato, fazer a sua cirurgia, recuperar a sua saúde com o menor valor possível, onde toda a rede está satisfeita, porque
porque quem precificou foi os próprios players, né? Então, Olha que legal. é aquela coisa, eu vou operar, eu vou dizer quanto que eu quero ganhar, né? Só que para eu conseguir ganhar o que eu estou pedindo, eu preciso ser coerente para poder formular minha solicitação de cirurgia com o melhor custo-benefício possível. E a plataforma, ela tem uma tecnologia que ela não só te auxilia nessa curadoria para você solicitar a sua cirurgia e que aquele valor chegue no melhor custo-benefício para o paciente. E aquele paciente tem toda uma série de vantagens e de facilidades para conseguir fazer a sua cirurgia. Então, a gente tem só para você ter ideia, hoje, há 3 dias atrás, eu estava vendo na plataforma, às vezes eu fico vendo, a gente tem hoje, assim, a gente já passou mais de, acho que tem de 8 mil solicitações de cirurgia, não sei, assim, mas assim, tem muitas solicitações rodando, então a gente vê as coisas acontecendo. Uhum. Eu vi ontem, há 3 dias atrás, um médico solicitou uma cirurgia às 11 horas da noite. Solicitou. E eu estava vendo assim, eu estava dando uma olhadinha na plataforma, vendo como é que estava. Aí eu vi que o médico solicitou, o orçamento foi dado automaticamente, de acordo com a cirurgia, do jeito que ele pediu. A gente tem toda a inteligência que dá esse orçamento automático. Aí ele liberou para o paciente. Alguns minutos depois o paciente pagou. Aí todos os fornecedores, o hospital, a anestesia, todo mundo recebeu. Chegou 6 horas da manhã, estava lá, liberado agendamento. Então, Olha tudo que isso legal. aconteceu na madrugada. Então, imagine só, não teve ninguém para pesquisar orçamento, não teve ninguém ligando para fornecedor, não teve ninguém transferindo e cada um recebe de um jeito diferente, não teve nada. Então, hoje eu consigo pedir uma cirurgia domingo à tarde e não dependo de ter o setor Feriado, o que funcionando. quer que seja. Então, a gente começou num hospital bem grande da rede DASA, um hospital bem grande que tem um volume gigantesco de cirurgia. Hoje, 70, não chegou a 70, mas quase 70% das solicitações são automáticas, instantânea. Então, aquelas solicitações mais raras, mais difíceis, hoje a gente tem um processo de pregão que precisa ainda alguém responder. Uhum. Mas a ideia é que a inteligência ela cresça ao ponto de 100% dessas solicitações sejam automáticas. Hoje a gente a gente está em 70%. Mas aquilo que não é automático, que te dá orçamento em 3 segundos, a grande maioria das vezes a gente consegue no mesmo dia, né? Só que a gente precisa de gerar uma cotação eletrônica e ela é toda pelo WhatsApp automática. Então, hoje assim ela tá no processo de expansão, né? Então a gente busca hospitais parceiros que tenham apetite por esse mercado. Os hospitais eles estão perdendo alguns planos de saúde por conta da verticalização e assim ela é uma solução para que o hospital consiga atingir uma nova fonte de receita, né? E são pessoas que, de fato, precisam de realizar sua cirurgia. Muita gente que está na fila do SUS, às vezes, não tem a noção que conseguiria fazer a cirurgia na rede privada. Às vezes, existe um preconceito de que tudo é muito caro e tudo é muito difícil. Então, assim, ela veio para desburocratizar, para gerar agilidade, gerar viabilidade e deixar o SUS para quem realmente precisa, né? Então, a gente vê que a gente, às vezes, opera pacientes do SUS, o paciente chega de carro para ser operado, né? Às vezes tem uma condição financeira e tem outro paciente que não tem dinheiro nem para comprar um remédio. Uhum. Né? Então, a gente dá a oportunidade de a gente pegar uma parcela da população, que é uma grande parcela da população que tem uma condição financeira para fazer sua cirurgia privada e deixar o SUS para quem realmente precisa. Excelente, pessoal. Muito bom. Você pode deixar aqui o link para quem quiser se cadastrar. O cadastro, existe algum tipo de pré-requisito? É pago, não é pago? Como é que é o cadastro? Qualquer um pode se cadastrar. Qualquer um que eu digo médico, né? Ou profissional da saúde pode se cadastrar. Pode colocar aqui no chat, Denner. Eu vou colocar aqui no chat o site, tá? O site, ele tem algumas informações e lá tem como ter contato, tá? Hoje o que acontece? A gente tem uma plataforma que ela funciona em algumas cidades, né? Que a gente está naquela fase de expansão. E se você, por exemplo, é gestor de um hospital ou algum médico que tem interesse por esse mercado, pode entrar em contato que o nosso time comercial vai analisar a região e se por acaso tiver algum hospital que tenha interesse de ser um credenciado da SIM, aí nosso time ele aciona o hospital e começa todo esse processo de negociação.
Então, hoje a gente precisa ter a parceria do hospital, porque a parametrização das solicitações de cirurgias, a gente usa o hospital para isso. O hospital ele precisa estar parceiro para que a gente consiga viabilizar toda essa jornada. Então, a gente começa credenciando o hospital. Quando o hospital ele é credenciado numa região, ele se torna referência de cirurgias particulares daquele perímetro regional. Uhum. Aí entra todo um time que vai buscar capilaridade, parceria com clínica popular. Hoje a clínica popular consulta e cria diagnóstico, mas quando esse diagnóstico é cirúrgico, ali a jornada é interrompida do paciente. Então, assim, ela vai se acoplar nessa clínica, vai se acoplar nessas outras empresas, que a gente consegue dar andamento nessa jornada, chegar o paciente até o hospital e fazer a cirurgia desse paciente. Então, as pessoas que tiverem interesse podem entrar no site, lá tem alguns links lá de contato, e aí a gente vai conversando. Excelente. Denner, profissionais de outras áreas, não médicos, podem cadastrar, porque tem profissionais que não são médicos, mas que fazem cirurgia, por exemplo, cirurgião bucomaxilo, né? Sim. Faz. O bucomaxilo pode, mas uma coisa interessante, olha só, eu sou neurocirurgião, certo? Eu posso ter o meu pacote cirúrgico e na minha equipe, quando eu vou solicitar cirurgia, eu posso colocar lá, por exemplo, eu vou cobrar R$ 2.000 para o meu honorário, mas eu posso colocar lá um fisioterapeuta e vou botar lá já o valor. Olha, você operando comigo já está incluso 10 sessões de fisioterapia no pós-operatório. Então, eu cadastro o fisioterapeuta como minha equipe, eu posso cadastrar psicólogo, fonoaudiólogo, eu vou cadastrando quem eu quiser. O que significa isso? Quando o paciente paga via plataforma, não vai para mim o dinheiro e eu repassar para o Já vai fisioterapeuta. direto Vai direto para o fisioterapeuta, onde já tem a nota fiscal direto com o paciente. Então, é interessante, Frank, que isso é uma categoria que a gente chama lá minha equipe. Você pode cadastrar a minha equipe. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um otorrino que faz amígdala. Eu posso chegar e cadastrar 10 pediatras que vão captar paciente para mim, onde eu coloco como minha equipe. Se aquela cirurgia for concretizada, eu já estou pagando o otorrino na consulta de retorno. Então, eu falo assim, ó, se todo paciente que você me encaminha, que ele faz a cirurgia, quando ele paga a cirurgia, já está sendo paga a consulta de retorno para quem me encaminhou. Então, você já cria uma situação de monetização para você ganhar, para você captar pacientes das clínicas e você devolver esse paciente já com a consulta paga para quem está te mandando o paciente. Então, foram várias estratégias que a gente foi pensando para que esses pacientes que estão pulverizados consigam chegar no seu consultório através de ramificações de correntes que a gente faz por dentro da plataforma. Excelente. E se o paciente precisar, por exemplo, naquele momento ali, já, por exemplo, financiar uma parte da cirurgia, ele tem um bem ou alguma coisa, é possível fazer isso via plataforma também? Sim. A gente tem hoje várias financiadoras que estão atreladas à plataforma, então o paciente ele consegue pedir o financiamento da cirurgia inteira ou só de uma parte dela. Quando a gente começou, hoje a grande maioria das fintechs ela financia a cirurgia inteira. Só que são cirurgias que às vezes você não consegue aprovação, né, de crédito, porque às vezes são valores altos. E aí o que a gente fez? A gente teve que construir uma plataforma, não tinha no mercado do jeito que a gente precisava. Então hoje o paciente ele consegue pagar fragmentado de várias formas e só aquilo que ele realmente não tem, ele vai para o financiamento, que aí ele tem muito mais chance de aprovação de crédito. Aí a gente consegue dividir até em 48 vezes e mesmo que o paciente ele peça financiamento, divide em 48 vezes, a gente antecipa todo esse dinheiro para a rede. Então você pediu a cirurgia hoje, amanhã o financiamento está liberado. Quando o financiamento é liberado, todo mundo recebeu 100%. E o paciente ele vai ficar pagando em 48 vezes depois da cirurgia. Então, assim, na verdade, ela é uma health fintech. Exatamente. A gente tem um braço health tech e tem um braço fintech. Inclusive, a gente tem até um outro produto bem legal. Então, não sei se você está sabendo, Frank, é o SimPay. Né? Hoje a gente tem um produto desacoplado, que é o SimPay, que é só um financiamento para consultório, para estética, para dentista, para oftalmo. Olha São que aquelas legal. cirurgias de ticket médio menor que a gente desacoplou, porque a plataforma total de gestão ela é complexa e robusta, porque envolve cirurgias com vários segmentos, vários elementos.
Mas e quando eu quero financiar só um Botox, só um tratamento dentário? Sim. Então, hoje a gente tem que eu faço na minha própria clínica, eu não preciso de hospital. Então, hoje a gente tem um produto que é o Simpay, que aí eu consigo lá, meu tratamento dentário é R$ 3.000, eu consigo financiar em 48 vezes, né, e pagar, enfim. Então, hoje a gente tem esse produto para atender também essa outra demanda. Olha só, excelente, pessoal. Muito bom. Então, conheçam aí a plataforma, quem ainda não conhece. Quem quiser mais informações pode mandar aqui no direct. Aqui está o Instagram da Sim Saúde, tá? Você pode colocar também, Denner. E eu já quero, a gente já passou aí 5 minutos do horário. Quero agradecer a presença de todos, já convidar vocês para a nossa próxima live, que vai ser no dia 17, onde a gente vai falar de como escalar o negócio usando o modelo de franchise, né? Muita gente não sabe, mas o modelo de franchise também pode ser aplicado à área da saúde, né? Aliás, os dentistas já fazem isso, os fisioterapeutas já fazem isso, mas os médicos ainda têm receio de utilizar. E é uma forma interessante também de crescimento, de captação de recursos. E também nós vamos ter uma live aqui também, como se organizar, como fazer essa virada de chave, esse processo, para deixar de atender plano de saúde. Então, a gente vai ter 2 colegas aqui que vão falar como que eles fizeram, inclusive, serão 3 colegas, incluindo eu, né? Então, serei eu e mais 2 colegas, como que a gente fez a virada de chave para que hoje a gente só atenda particular, né? Para que hoje a gente só atenda particular. E já fiz o convite para o Dana, acredito que ele vai estar junto aí, porque assim ela é um instrumento para ajudar você nessa virada de chave aí, usando a tecnologia, tá? Dana, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Dia 23 de novembro estaremos aí em São Luís e a gente se encontra aí para comer um camarão aí na praia de Araçagi, né? É. Tá bom? Obrigado, Um abraço Sérgio. aí, Obrigado pelo parabéns pelo convite. trabalho, É, pessoal. valeu, muito obrigado aí. Um abraço a Tchau, todos. tchau. Boa Tchau, noite a tchau. todos e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.